Com as eleições nos Estados Unidos se aproximando, Trump e Biden começam a fazer debates em programas de televisão jornalísticos, dividindo opiniões entre os norte-americanos. Desta vez, a pauta da discussão era a guerra entre Rússia e Ucrânia. O candidato e ex-presidente Donald Trump não economizou nas palavras ao criticar o atual presidente Joe Biden, segundo Donald Trump, o pior comandante de guerra que seu país já viu. Biden, ironicamente, sorri quando Trump profere essas palavras, atacando-o de volta, dizendo que Trump também nada fez em seu governo quando soldados norte-americanos foram atacados em certa ocasião, deixando um dos soldados com sérios danos cerebrais. Ataques entre políticos nessa ocasião são mais do que esperado pelo público e muitas vezes também é o que acaba prendendo a audiência. Ao falarem sobre a guerra da Rússia e Ucrânia, Donald Trump revela como daria uma solução de uma vez por todas na guerra, antes mesmo de tomar posse em 20 de janeiro, caso fosse eleito este ano. Vamos assistir agora um trecho do debate feito pela CNN nos Estados Unidos entre Joe Biden e Donald Trump pela presidência dos Estados Unidos, com o tema da guerra entre a Rússia e Ucrânia. Queria começar falando sobre a guerra na Rússia, a invasão da Rússia na Ucrânia, que agora está entre seu terceiro ano. O ex-presidente Trump, o presidente Vladimir Putin disse que essa guerra só acabará se a Ucrânia deixar o território que diz que é seu e a Ucrânia deixe essa sua tentativa de entrar na OTAN. O senhor acha que isso é possível? Primeiramente, os nossos veteranos e soldados não suportam esse cara, não suportam. Acham ele o pior comandante em chefe que nós já tivemos. Não suportam ele, então vamos deixar isso claro. E gostam mais de mim do que qualquer um deles. E isso com base em qualquer fonte de informação. Com relação à Rússia e à Ucrânia, se nós tivéssemos um presidente real, um presidente respeitado pelo Putin, ele jamais teria invadido a Ucrânia. Várias pessoas agora já estão mortas, muito mais do que se diz. Ele falou de números, você pode duplicar, triplicar esses números. Ele não fez nada para impedir. Na verdade, eu acho que ele incentivou a Rússia. Eu acho que o trabalho que ele fez com o Afeganistão foi tão terrível, tão vergonhoso, um momento mais vergonhoso na história do país, que o Putin assistiu aquela incompetência e pensou, ele devia ter demitido aqueles generais como eu fiz, mas ele devia ter demitido aqueles generais. Nenhum general foi demitido pelo momento mais vergonhoso na história do nosso país, Afeganistão, quando nós deixamos milhões em equipamentos para trás, 30 soldados e 38 foram mortos. Além das pessoas que nós deixamos para trás, nós deixamos americanos para trás. Durante o debate, Trump acusou Biden de estar fazendo um péssimo trabalho e que a retirada das tropas no Afeganistão encorajou ainda mais Putin a invadir a Ucrânia, pois, segundo Trump, o presidente russo Vladimir Putin não respeita o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e que se Trump estivesse no poder, nem 1 milhão de anos iria ter acontecido também a guerra em Israel contra o Hamas. Trump diz que em seu governo ele não permitia a seus aliados fazerem negócios com o Irã e por isso, nos anos em que foi presidente, não aconteceu nenhum atentado terrorista, pois ele teria quebrado o orçamento do Hamas. E também diz que se ele estivesse no governo, Putin não teria iniciado esta guerra contra a Ucrânia. E o Putin então falou, olha, quer saber? Eu acho que eu posso tentar. E é uma situação terrível. Eu falei com ele, a diferença é que ele jamais teria invadido a Ucrânia. Jamais. Assim como Israel jamais teria sido invadida nem 1 milhão de anos pelo Hamas. Sabe por quê? Porque Irã estava quebrado comigo. Eu não permitia que ninguém fizesse negócios com eles. Não tinham dinheiro do Hamas, não tinham dinheiro para nada. Nenhum dinheiro para o terror. Por isso não houve nenhum ataque terrorista durante o meu governo. Agora o mundo todo está explodindo no governo dele. Presidente Biden. Eu nunca ouvi tanta bobagem na minha vida. Vamos pegar o final do que ele disse primeiro. A gente tem soldados americanos que foram atacados e muito dano cerebral a alguns soldados. Isso aconteceu quando ele era presidente.
Ele falou que era só dor de cabeça, mas ele não fez nada quando esses soldados foram atacados. Mais de 100 mil americanos saíram do Afeganistão. E a gente está numa situação que, se você olhar o que o Trump fez na Ucrânia, o Trump falou para o Putin, olha, faz o que você quiser. E foi isso que o Trump fez. O Putin encorajou ele a fazer o que ele quisesse e ele falou, olha, ele falou que ia derrubar Kiev em 5 dias, porque era parte da antiga União Soviética, ele queria restabelecer a União Soviética. E ele não conseguiu. Não conseguiu. E eles já perderam milhares de soldados. Obrigada. Presidente Trump, voltando para 1 minuto, eu só gostaria de voltar à pergunta original, que é em relação aos termos de paz que o Putin disse que aceitaria. Eles são aceitáveis para o senhor? Não, eles não são aceitáveis. Mas essa é uma guerra que jamais devia ter começado. Se eu fosse um líder nessa guerra, não teria. Ele entrou nessa guerra, ele já deu mais de 200 milhões de dólares para a Ucrânia, 200 bilhões de dólares. É dinheiro demais. Eu acho que nunca houve nada assim antes. Toda vez que o Zelensky vem para esse país, ele sai daqui com 600 milhões de dólares. É o melhor vendedor do mundo. E eu não estou batendo nele nem nada. Eu só estou dizendo, o dinheiro que nós estamos gastando nessa guerra, e nós não devíamos estar gastando. Ela nunca devia ter acontecido. Eu já teria acertado o acordo entre Putin e Zelensky. E até 20 de janeiro, quando eu tomar posse, isso vai estar resolvido. Tantas pessoas morreram de forma tão estúpida, então eu vou resolver e resolver rápido antes de tomar posse. Biden, em sua fala, acusa Vladimir Putin de criminoso de guerra e que ele deseja restaurar a União Soviética, dizendo que quando ele conquistar a Ucrânia, ele não irá parar por aí, e questiona o que vai acontecer com a Polônia, o que vai acontecer com a Bielorrússia. Segundo Biden, o desejo do presidente russo Vladimir Putin é reconquistar todo o território da União Soviética e que a Ucrânia seria apenas o começo. O Putin é um criminoso de guerra. Matou milhares de pessoas. E uma coisa fica clara, ele quer reestabelecer parte do Império Soviético. Não só parte da Ucrânia é o que ele quer a Ucrânia por completo. Você acha que ele vai parar aí? Você acha que ele vai parar? Quando ele tiver tomado a Ucrânia? O que vai acontecer com a Polônia? O que vai acontecer com a Bielorrússia? O que vai acontecer com esses outros países? Se ele ganhar a guerra, você vai ver o que ele vai fazer. Se ele fizer de fato o que ele está dizendo, que é deixar como está, bom, todo o dinheiro que a gente deu para a Ucrânia, a gente deu para a Ucrânia as armas. E os nossos aliados da OTAN estão financiando a Ucrânia como nós financiamos a Ucrânia. Nós somos fortes. Obrigado. Seguindo agora ao tema. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia está no seu 3º ano, e era um tópico que não poderia ficar de fora de um debate presidencial dos Estados Unidos. E para você, o Trump realmente colocaria um fim nessa guerra antes mesmo de sua posse, caso fosse eleito? Ou Joe Biden tem razão em dar suporte à Ucrânia para evitar uma possível invasão russa e outros países que faziam parte da União Soviética? Comenta aí embaixo e até a próxima!